O que é curatela da pessoa com deficiência? A curatela é o encargo definido a alguém para cuidar dos interesses da pessoa com deficiência quando ela se considera impossibilitada de fazer isso por conta própria. Esse cuidador é chamado de curador. E qual é a sua disciplina legal? Bom, ela está prevista nos artigos 84 e 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além dele, também é importante observar os artigos 747 até o 758 do Código de Processo Civil e os artigos do 1767 até o 1783 do Código Civil. Em quais circunstâncias uma pessoa com deficiência pode ser submetida à curatela? A legislação estabelece, lá no artigo 84, parágrafo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a curatela é uma medida protetiva extraordinária, devendo ser instituída de maneira proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso. Acontece que a lei não estabelece como a extraordinariedade deve ser medida ou apurada, e o diagnóstico médico da deficiência não é mais suficiente para a definição da curatela. Então, é importante comprovar a inconveniência de se oferecer medida de apoio ao exercício da capacidade legal para essa pessoa com deficiência. E aí deve-se levar em conta as suas necessidades concretas, as barreiras enfrentadas e limitações no desempenho de atividades e o comprometimento das habilidades cognitivas e emocionais necessárias à tomada de decisão. A curatela da pessoa com deficiência é uma medida judicial? Sim, a curatela é instituída só por sentença judicial. E aí cabe ao juiz estabelecer o escopo e os limites da curatela e também nomear o curador da pessoa com deficiência. Quem deve requerer ao juiz a curatela de uma pessoa com deficiência? Olha, de forma geral, a curatela pode ser requerida por cônjuge ou companheiro da pessoa com deficiência ou pelos seus parentes. Antes de o juiz decidir sobre a curatela, a pessoa com deficiência deve ser submetida à perícia? Sim, a pessoa com deficiência deve ser submetida à perícia biopsicossocial por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É indispensável que o laudo pericial indique de maneira circunstanciada e justificada os atos para os quais haverá necessidade da curatela. O que deve ser apreciado na perícia? A perícia não deve só avaliar a capacidade da pessoa com deficiência para praticar os atos da vida civil. Ela deve também apreciar as barreiras ambientais e atitudinais que são enfrentadas pela pessoa com deficiência que impedem ou prejudicam o exercício dos seus direitos. Além disso, ela deve averiguar os ajustes razoáveis e as medidas adequadas para a superação dessas barreiras. Assim, a perícia deve levar em conta os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. Quem o juiz deve designar como curador da pessoa com deficiência? A legislação, no parágrafo 1º do artigo 755 do Código de Processo Civil, indica que a curatela deve ser exercida por quem melhor atenda aos interesses da pessoa com deficiência. Então, para escolher o curador, o juiz precisa levar em conta, entre outros fatores, a disponibilidade de tempo e de recursos apropriados ao exercício do encargo, além do vínculo e da confiança entre os envolvidos. Então, em geral, o curador é escolhido entre os familiares da pessoa com deficiência. Quais são as atribuições do curador? Ele pode tomar decisões no lugar da pessoa com deficiência? O curador deve auxiliar a pessoa com deficiência no exercício de seus direitos. Só que, na prática, o curador tem atuado como representante legal, tomando decisões e exercendo direitos em nome e no lugar da pessoa com deficiência. Em quais situações o curador deve atuar? A sentença que define a curatela deve especificar as situações em que o curador deve atuar. Além disso, a legislação estabelece que a curatela deve abranger somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial da pessoa com deficiência, como, por exemplo, as obrigações e os contratos.
A atuação do curador pode alcançar direitos da personalidade e direitos fundamentais da pessoa com deficiência? Pela legislação, a curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. O curador precisa prestar contas da sua atuação para o juiz? O curador deve prestar contas ao juiz anualmente. Qual é a duração da curatela da pessoa com deficiência? A legislação estabelece que a curatela deve durar o menor tempo possível, e isso revela uma preocupação com a necessidade de reabilitação da pessoa com deficiência.